Em nossa aula de hoje de Serviço Social, nós iremos falar de política e programas sociais. Primeiramente, nós vamos compreender os conceitos básicos de políticas públicas. O que são políticas públicas, o ciclo das políticas públicas, a divisão dos poderes do Estado, a importância da participação social. Primeiramente, vamos observar o que são políticas públicas. O termo políticas públicas remete a um conceito recente, porém ele é amplo nas ciências políticas. A partir da segunda metade do século XX, a produção acadêmica norte-americana e europeia se debruçou sobre estudos que tinham o objetivo de analisar e explicar o papel do Estado. Que imagem vem à nossa cabeça quando você ouve a palavra política? Para muitas pessoas, essa palavra evoca imagens de campanhas eleitorais, partidos, propagandas, poluição visual na época de eleições. Outros podem lembrar da atuação de políticos profissionais, na maioria das vezes de maus políticos também. Políticas públicas. Se política fosse a arte de administrar o bem público, toda política deveria ser considerada pública ou social. Entretanto, nas sociedades em que os meios de produção são apropriados por uma determinada classe social, o Estado acaba por ser apropriado também por esta classe. Existe a consolidação e a expansão da capital. Isso faz o favorecimento dos interesses privados, em detrimento dos interesses de coletividade. O que caracteriza a política econômica é o seu caráter antissocial. Os efeitos gerados por uma política econômica concentradora de riqueza contraditoriamente ameaçam a continuidade do sistema econômico capitalista. Para transbalancear esses efeitos, o Estado precisa promover políticas públicas ou políticas sociais. Políticas públicas. Ao lembrar de políticas públicas, nós temos que compreender que as políticas públicas também implicam no entendimento do processo de elaboração e execução das mesmas. De forma didática, é possível compreender o desenvolvimento das políticas públicas. É o ciclo das políticas públicas, um esquema de visualização que organiza as fases envolvidas nesse processo, como moradia, saúde. O ciclo das políticas públicas acontece da seguinte maneira: formação da agenda, delimitação do problema, análise do problema, formação de alternativas, tomada de decisão, implementação, monitoramento, avaliação e o ajuste. Vamos ver? Há uma demanda gigantesca por diversas políticas públicas que solucionam grande cesta dos problemas sociais. Outro lado, sabemos que os recursos não são infinitos. Um outro ponto que nós vamos alancar é a formação de alternativas. Ela é fundamental para que os gestores identifiquem soluções possíveis. Nessa etapa, é a tomada de decisão da qual a solução é mais viável. A política pública passa a ser implementada com mais diversos mecanismos da participação social, para que a população esteja cada vez mais próxima das etapas que compõem o ciclo das políticas públicas, ou seja, exercendo o controle social. Os conselhos participativos, os plebiscitos também, é um mecanismo fundamental nas últimas décadas. Ele vai promover um salto qualitativo na relação Estado e sociedade e, consequentemente, na efetivação das políticas públicas federais, estaduais e municipais. Essa informação, a Lei 12.527/15, garante o direito do acesso à informação pública. Ou seja, de acordo com essa lei, todos os cidadãos podem solicitar qualquer tipo de informação e dados sobre todos os poderes do Estado, judiciário, legislativo, executivo e em todas as esferas, federal, estadual e municipal. Os programas sociais são iniciativas destinadas a melhorar as condições de vida de uma população. Nesse assunto, nós iremos apresentar os dados e informações sobre algumas iniciativas do governo voltadas à população de baixa renda do Brasil. Vamos lá? Vamos começar pelo CAD único, ou Cadastro Único, né? É um mapa representativo das famílias mais pobres e vulneráveis do Brasil, com ampla potencialidade de utilização pelas políticas públicas, pois apresenta informações da família, do domicílio,
em que ela reside e os dados de cada um dos componentes da família. Tchau e até a próxima aula.